Pai do Senhor para todos, queridos irmãos, professores e todos que vão ver e ouvir essa videoaula. Nesta feita, mais um EBD em pauta e no decorrer deste trimestre estamos meditando naquilo que o pastor Ezequiel Soares colocou sobre os ensinamentos da defesa da nossa fé cristã, no combate aos ensinamentos da época errados da igreja primitiva e alguns que ainda nos dias de hoje permanecem ainda com uma nova sutilidade, com uma nova roupagem, e estão ainda tentando desviar a atenção e a verdade da palavra de Deus e daquilo que nós conhecemos. Na lição de hoje nós estaremos refletindo sobre a questão de o filho é igual com o pai. Está conosco aqui o presbítero Moséias, vai nos ajudar a ministrarmos nesta lição de hoje. Pai do Senhor, Moséias. Pai do Senhor, pastor Paulo, Pai do Senhor a todos os nossos professores e ouvintes dessa videoaula, que nessa lição possamos esclarecer algumas coisas, não contra nós, mas alguns que ainda têm dúvida quanto à essência, o filho é igual com o pai. Então, tendo esse título, a lição número 6, que o filho é igual com o pai, o texto áureo desta lição, que está em Hebreus, capítulo 1, versículo 8, diz que: mas do filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de iniquidade é o cetro do teu reino. A verdade prática diz, o termo teológico Filho de Deus é título, sendo assim, a existência de Jesus, é desde a eternidade junto com o Pai. A leitura bíblica em classe que embasa esta lição se encontra no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 10, versículos 30 até o 38. E diz assim: eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te dizes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemos, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acreditais? Mas se faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. Amém. Moisés, fazendo oração. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede para estar gravando essa videoaula. Rogamos nesse momento, Senhor, a tua graça, sabedoria, a direção e a unção do teu Espírito Santo, para que cada um dos ouvintes possa, Senhor, ser edificado, fortalecido e crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Pai querido e santo, eu rogo a ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a lição de número 6, que tem essa temática de dizer que o filho é igual ao pai, ela vem se desenrolando já desde a lição de número 4, onde essas correntes, que pensavam e tentavam tirar o foco da verdade de Cristo, da encarnação, como nós já vimos na lição de número 3, que algumas correntes, dentro do gnosticismo existiam ramificações que diziam que Jesus não se encarnou. Então, essas correntes, elas tentavam, seitas como está na Bíblia, aqui na lição, vem
anulando a trindade de Deus, né, ou a triunidade de Deus, como nós vimos na lição de número 4, que reforçou e reafirmou a trindade, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A lição de número 5, nós entendemos algumas dessas ramificações, dessas heresias, que anulam que Jesus ele é Deus, que tem as suas atribuições, seus atributos, assim como Deus Pai. E a lição de hoje, a lição de número 6, ela nesse segmento de afirmação da trindade ou triunidade de Deus, nós vamos compreender que Jesus, ele é Filho unigênito de Deus e na mesma essência, na mesma natureza, no mesmo poder que Deus demonstra, Deus Pai, ele também tem a mesma essência, a mesma natureza, ao passo que também o Espírito Santo tem a mesma natureza, porque na lição que nós vimos, na lição de número 4, que falou sobre a triunidade de Deus, nos esclareceu que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um só Deus que se manifesta em 3 pessoas distintas com funções diferentes. E é nesse contexto que muitas heresias são criadas e aí muitas seitas embasam nessa heresia na tentativa de desafirmar a verdade da encarnação, da deidade de Jesus, né? E é nesse contexto que nós vamos entender um pouquinho mais, quando muitos dizem que Jesus pode ser até um Deus, até aceitamos que ele seja Deus, mas nós não concordamos que ele seja igual a Deus. Aí vem um termo usado muito na antiguidade que tratava das emanações de Deus. Jesus foi uma emanação enviada por Deus, que é o que nós vamos entender mais à frente aqui no contexto desta lição de hoje. Então, por isso que na introdução da nossa lição, o pastor Ezequias traz aqui a importância de nós, que temos que ter entendimento que afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesmo. Então nós temos que entender, quando nós dissermos que Jesus é o Filho de Deus, nós temos que entender a carga que este nome está sendo, né, colocado ali. O que está sendo dito ali, o que eu estou afirmando ali. Ele é o Filho de Deus, então na sua totalidade, da sua essência, do seu poder, de todo, né, a sua composição ali, eu estou afirmando que ele é o próprio Deus, né, numa pessoa, como nós já vimos na lição, estamos reafirmando e vamos reafirmar na lição de hoje, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é isso, irmão Zé? É isso, pastor Paulo. Igual o senhor colocou nessas lição 4, 5 e 6 principalmente, né? Nós vemos que, com base, né, que foi feita a leitura bíblica em classe, o apóstolo João, quando ele escreveu o Evangelho, leva o seu nome, né? Ele escreveu justamente para combater essas heresias propagadas, primeiramente do Cerinto, que a gente já viu isso aí, né, o judeu gnóstico, que distorcia a natureza e a deidade de Jesus. E na presente lição, nós vamos ver o conceito de filho, que na Bíblia, o conceito de filho é muito diversificado, né, e merece uma atenção especial nossa, é por isso que o autor da lição, o pastor Ezequias, colocou a lição só para tratar desse assunto, porque principalmente quando está aplicado a Jesus. Então, o desconhecimento deste assunto, e mais ainda, né, o emprego de uma exegese ruim, já levou e leva muita gente a uma cristologia, né, inadequada. Que o exemplo disso nós vimos, que nós já estudamos isso, né, que foi Ário, que entendeu equivocadamente esse assunto. Então, hoje, vamos descobrir à luz da Bíblia, vamos discorrer à luz da Bíblia, que filho, quando se refere a Jesus, igual está na verdade prática, é um título, né? É um título e não está ligado à descendência. E aí é onde
envolve toda essa confusão aí, dessa questão, sobre a questão de filho, né, de Deus. Então a lição de hoje vai esclarecer, igual o pastor Paulo colocou, emanações, ou também até uma palavra, né, que aparece na lição, que é o subordinacionismo, né, que alguns entendem erroneamente sobre a questão de filho, e aí coloca que Jesus está subordinado ao Pai, mas a lição de hoje é para esclarecer que quando trata de filho, principalmente no contexto hebraico, é bem mais abrangente o assunto, não está ligado só à genitura, né? No caso, a geração, igual a gente tem muito na língua portuguesa. Então, a lição de hoje, o pastor Paulo vai esclarecer para os alunos, né? E nós aqui vamos ajudar um pouco as professoras a entender esse conceito, né, de filho e colocar também algumas correntes, né, que têm interpretado erroneamente essa questão sobre a filiação de Cristo. Então, desde o início, nós já estamos vendo aqui na lição desse trimestre que o embate contra a afirmação da natureza de Deus, e nós já vimos em lições passadas que dentro do gnosticismo, que era uma das correntes mais fortes da época, que predominava ali, então eles começavam a afirmar um tipo de negação. Como aquilo não se fundamentava, não ia para frente, então dentro daquela ramificação aparecia outra, é o que nós vimos. Os gnósticos, depois a lição nos trouxe aqui o docetismo, que é uma ramificação, e assim foram surgindo as ramificações de pensamentos, porque não se tinha como reafirmar, ou além do embate que eles emprenhavam em discutir a respeito da negação de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, esses ensinos não subsistiam ao tempo. Então, conforme eles iam perdendo o terreno, eles iniciavam com um novo pensamento, uma nova heresia, para tentar desafirmar a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vimos lá em lições passadas que algumas correntes de pensamentos da época e até nos dias de hoje diziam que Deus era unicista, ou somente existe um único Deus. Aí outros diziam que Jesus não era Deus, que é o que tratou a lição de número 5. Aí nós vimos na lição a afirmação bíblica incontestável de que Jesus, ele é Deus. E agora na lição de número 6, nós vamos vendo que algumas correntes, depois de tentarem dizer que Jesus não era Deus, mas com afirmações bíblicas que surgiam e não perdiam a sua validade, aí eles começaram a dizer que até Jesus pode ser um Deus, que é esse subordinanismo aqui que nós vamos tratar. Mas espera aí, ele não é um Deus igual a Deus, o Deus Jeová. Ele é uma emanação, ele é um Deus subordinado, inferior, ele não tem a mesma essência, a mesma natureza. É como se fosse um anjo poderoso, né? Como nós vemos em algumas correntes aqui dizer que era um anjo poderoso, assim como se fosse um anjo, uma emanação de Deus, mas com o poder que veio, foi mandado. Deus chegou e falou, vai lá e cumpre isso aqui. Então, é nesse sentido que a lição de hoje nós vamos tentar esclarecer esse choque de pensamentos que eles mesmos entre si tinham e algumas hoje têm ainda e tentam afirmar essas heresias, esses ensinamentos que não se fundamentam e não se comprovam e tentam combater a palavra de Deus. Por isso que aqui no tópico 1, vem aqui a ideia de filho. O conceito, como eu disse lá na introdução, né, o pastor Ezequias traz na introdução, que esse conceito, essa ideia de dizermos filho, ela traz para nós a igualdade com o Pai, não como o irmão Zé já citou aqui, de paternidade. Muitos até usam a genealogia que está posta nos evangelhos, no início dos evangelhos,
para descrever que justamente isso, distorcem e diz que ali está a comprovação que Jesus, ele é alguém subordinado, um Deus inferior, subordinado para vir, né, como homem, e por isso que... E aí distingue Jesus, né, dessa igualdade com o Pai, e não identifica a mesma natureza de Deus com o Filho. Não é isso, irmão Osés? Sim, pastor Paulo, igual estamos dizendo, né, que quando tem essa ideia de filho no conceito judaico, né, em geral os hebreus usam o termo filho para indicar semelhança ao seu pai, ou o direito de participação naquilo, né, que alguém é considerado filho. Então, assim, o termo filho tem amplo significado da Bíblia. Então, nós temos que entender dentro da exegese, atentar bem para o contexto e para os princípios hermenêuticos para não estar colocando como uma ideia de geração. Então, um exemplo, né, que nós estamos falando da lição de hoje. Quando está aplicado a Jesus Cristo, Filho de Deus, é um título que realça a sua divindade. É igual, por exemplo, quando lá em Marcos fala Filho do Homem, está realçando a sua humanidade, que vai ter uma lição que vai falar sobre isso também, né, pastor? Isso. Então, assim, quando fala de Filho de Deus, está colocando, realçando a divindade de Jesus, a sua semelhança de ser igual ao Pai, que em todos os atributos ele é igual ao Pai. Então, no Antigo Testamento, os termos, quando falava de filho, era bem amplo, né? Usava a palavra, está lá bem, né? Que a gente fala BN, né? Bem, ou bar, que é a palavra aramaica, pode se referir ali ao neto, e tratava como filho, ou um bisneto. O termo então aparece também como ramo frutífero, ou filho de Israel. Por exemplo, lá em Êxodo 4:22, aparece Deus falando através de Moisés, dizendo assim, ó, depois diga a Faraó que assim diz o Senhor, ó, Israel é meu primeiro filho, ou o filho primogênito, né? Então, veja bem, está tratando de um título, através de aliança que Deus fez com Israel, e aí denominou filho. Igual nós hoje, nós somos chamados filho de Deus, só que a nossa filiação é por adoção através daquilo que Cristo fez no Calvário. Então nós temos que compreender essa expressão filho de Deus, que o conceito que nós temos, vamos colocar assim, na língua portuguesa, está restrito mais à geração. Mas quando você vai para a língua hebraica, a amplitude do significado é amplo. Então, aí quando se trata principalmente de Cristo, nós estamos falando de um título. Então, para designar o próprio homem, fala filho do homem. Quando fala de Deus, fala da divindade de Jesus, aí o apóstolo João coloca esse termo, usa muito esse título, né, filho de Deus, para mostrar aos seus ouvintes que Jesus é Deus. Isso. Então, é nesse sentido aqui, já caminhando para o subtópico 2, que vai nos mostrar o significado teológico, né, que, como coloca aqui, a igualdade de natureza ou a mesma substância. É aqui que está a questão. O que dizem essas heresias que são postas tanto no tempo da igreja primitiva ali e quanto nos dias atuais? O que eles dizem, né? Eles negam que Jesus é Deus, negam a ressurreição corporal, negam a eternidade de Jesus, negam a adoração a Jesus, negam o valor real da morte de Cristo e, por sua vez, também negam a volta visível e corporal de Cristo, entre outros ensinamentos. Então, quando tenta-se negar ou, né, tirar a verdade a respeito da triunidade que nós vimos, e quando nós falamos triunidade, é por isso que nós estamos vendo de forma que está sendo esmiuçado nas lições. O pastor Ezequiel está esmiuçando isso para que fique bem entendido, porque muitas vezes nós vamos dizer, Deus é três, tá? Pai, Espírito, Filho e Espírito Santo. Mas muitas vezes nós não conseguimos compreender a essência, no que nós estamos dizendo que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é por isso que a cada lição, a partir da lição de número 4, está sendo trazido de forma clara e pormenorizada cada assunto, para que isso fique bem claro, para que não haja dúvida nenhuma que Deus é um Deus em três pessoas, como nós já vimos.
Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo têm a mesma essência, a mesma natureza. Então, quando nós falamos, vemos alguém negando a natureza de Jesus, nós estamos dizendo justamente o que eles estão negando, que Jesus não é Deus, que Ele não morreu, como nós já vimos na lição de número 3, Ele não encarnou, negam a encarnação. Aí vem outros, nega a eternidade de Jesus. Então, quer dizer, Jesus não é Deus, Ele é um ser criado. E nesta agora, eles negam o valor, né, real da morte de Cristo, dizendo que Ele é um Deus, uma emanação de Deus com menos poder, já que na visão deles, Deus sendo puro não poderia vir à terra e morrer. Então, são nesse sentido que nós temos que entender esta igualdade na natureza. O que é a natureza? Né? A essência de Deus, é a onisciência, a onipresença, a onipotência. Deus, Ele é pleno, né? Tanto como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um Deus reafirmando em 3 pessoas distintas, não é isso, irmão Zés? Sim, pastor Paulo, igual o senhor iniciou dizendo, né, que nós falamos já anteriormente, a expressão, né, filho indica a sua igualdade em natureza e substância. Só para os irmãos compreender que o pastor Ezequias coloca aqui, né, os nossos ouvintes compreender, que uma passagem que aconteceu lá no Evangelho segundo o Senhor João, né, no capítulo 5, versículo 17, que Jesus falou assim, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Veja bem, quando Jesus fez essa pronúncia aqui, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, os judeus entenderam e compreenderam, ele está se igualando a Deus, ele está dizendo que é Deus. Então o que eles fizeram? A Bíblia fala que eles procuraram matá-lo. No versículo 18 fala assim, ó, por isso os judeus procuraram matá-lo, pois se fazia-se igual a Deus. Então veja bem, os judeus tinham essa compreensão, porque eles conviviam com essa expressão filho de Deus, e quando falavam de filho, estava falando de título, e quando Jesus fala isso, ele estava compreendendo que ele estava dizendo que era Deus, procurou apredejá-lo por isso. Então aqui quando fala de significado teológico, está bem esclarecido para nós que nós compreendemos isso. No mesmo Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 14, versículo 8 e 9, Filipe pede para Jesus mostrar o Pai. Aí ele fala assim, mas você está tanto tempo comigo e não conhece o Pai? Ele estava falando da divindade, que Ele é Deus. É igual o pastor Paulo colocou que nós estudamos nas lições anteriores, né? O Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. Então veja bem, o Filho, Deus eterno. O Pai, Deus eterno. O Espírito Santo, Deus eterno. Então aqui, quando fala do Filho, não está dizendo que teve um princípio de geração ou que foi criado pelo Pai. No capítulo 10, versículo 30 de João, fala assim, aí o Pai somos, está falando dos dois, né? Somos o quê? Um, quer dizer, está falando da divindade de Cristo. Então aqui quando os judeus compreenderam que Jesus estava dizendo que Ele é Deus e é igual a Deus, os judeus procuraram apredejá-lo. Mas nós estamos vendo aqui que à luz da palavra de Deus, Jesus é Deus. O Filho é simplesmente um título dado a Ele. Então, existem algumas passagens bíblicas que eles tentam embasar o seu pensamento, é como nós vimos os unicistas. Eles afirmam que, quando Jesus disse, se eu não for ao Pai, o Consolador não vai vir, eles afirmam que só existe um Deus. Então, se Jesus estava aqui, o Espírito Santo não poderia estar. Então, quando Jesus é Jesus, quando Deus é Jesus, Ele não é nem o Pai e nem o Espírito Santo. Então, essa é a corrente que ensinava os unicistas. 3 manifestações, né? Isso, são 3 manifestações. Então, quando Deus era Deus Pai, Ele estava lá. Quando Ele veio como Jesus, era Jesus. E depois, quando Ele subiu, Ele veio como o Espírito Santo. Então, Jesus e o Pai ficaram, né, são só mesmo uma função. Não tem distinção entre os 3. E nós vemos que Deus, Ele é um, mas atuando, e como nós vimos nas lições lá, as comprovações. Neste caso aqui, é como eles dizem, está no subtópico 3, o Filho de Deus é uma expressão bíblica que referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. É como o irmão Zé já esclareceu aqui. O entendimento dos judeus da época
eles tinham essa colocação de filho como, não como unigênito, não como na essência, mas sim como um título colocado, né? Dizer, não, até aceitamos que você se diga é o Filho de Deus encarnado aqui, dentro da genealogia, nós até aceitamos como as correntes de hoje, né? Que são citadas lá no tópico 3, né? Que é o islamismo e os testemunhos de Jeová. Eles até aceitam que Jesus, ele seja um Deus enviado, mas não na sua essência, na sua completude. Então, eles interpretam que essa palavra filho não traz a visão de filho na totalidade da natureza, mas sim como um título que foi dado biblicamente para poder dizer que Jesus é o Filho de Deus. Por isso que lá no finalzinho do subtópico 3, vem a citação que esclarece muito bem isso, de Hebreus 1 e 8, que até inclusive a lição, é o que nós lemos aqui no texto áureo, que diz que o relacionamento entre o pai e o filho é que a unidade de Deus, ela é plural. Quer dizer, Deus é o mesmo, eterno, que subsiste eternamente, e já desde essa eternidade, que é diferente do homem, porque o homem tem uma eternidade a partir do seu nascimento, da sua criação, e é isso que algumas correntes tentam afirmar quanto a Jesus também. E Deus, a eternidade de Deus, ela não tem princípio e não tem fim. Ela não tem início, Deus não foi criado, mas Ele subsiste de eternidade. A eternidade de Deus, ela é plena, ela é total, é diferente do ser humano. Então, eles tentam encaixar que Jesus existe nessa eternidade, mas a partir da sua encarnação, não é isso, Moisés? Sim, pastor Paulo. Então, assim, igual o pastor está colocando, né, que a expressão está indicando, revelando a divindade, né, a deidade de Jesus, assim como quando fala do Filho do Homem, revela essa humanidade. Então, essa teologia, que alguém coloca teologia unitária diário, hoje defendida, que o pastor citou aí esse movimento, Testemunho de Jeová, dizendo que até acredita que ele pode ser um Deus, mas um Deus menor, né, porque teve um início. Mas a Bíblia é clara que não. Jesus é eterno. Quando fala assim, ó, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, está falando de Jesus, ali da eternidade dele. Então, assim como o Pai é eterno, não teve princípio de dias nem fim, né? Então, e outra expressão que aparece aí, pastor Paulo, é unigênito, né? Filho Isso. Unigênito do Pai. Quando fala unigênito, é que algumas pessoas pensam que é o filho único que teve, mas teve um nascimento. E só mais daquilo lá. Não, mas quando trata de unigênito, fala único da espécie, né? Está tratando mais a ideia de caráter, de tipo, de natureza, e não de geração. Por exemplo, lá em Hebreus 11, 17, a Bíblia diz que Abraão ofereceu o seu unigênito. Mas se nós formos olhar a história de Abraão, Abraão não teve só um único filho. Ele teve Ismael e mais outros filhos com Quétura, né? Então, quando fala de Jesus unigênito do Pai, que é único em espécie, em essência, em divindade, em deidade, a sua preexistência é eterna, e por isso ele é chamado também lá em Isaías 9,6, Pai da eternidade. Então Jesus é tudo quanto Deus é, e somente ele é assim, por isso que é esse unigênito, né? Aí é interessante que o pastor coloca também, no seu livro de apoio, né, pastor Paulo, quando o anjo vai anunciar para Maria o nascimento de Jesus. Ele declara assim, ó, o santo que vai nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então, se será chamado, é porque ele já existia. Então, no momento da sua encarnação, ele seria chamado Filho de Deus. Mas a sua existência já é eterna, porque ele é Deus. E como Deus, ele é eterno. Não tem, a eternidade de Deus é que não teve o início, né? Então, ele é Deus. Então, de eternidade é o que está lá em Hebreus. De eternidade e eternidade, tu és Deus. Então, o anjo anuncia a Maria que aquele que nasceria do ventre de Maria seria chamado de Filho de Deus. Então, porque já era alguém existente antes do seu nascimento. Então, o Filho é Deus, à luz da Bíblia, não tem dúvida alguma quando você vai olhar, vamos colocar dentro da exegese uma hermenêutica sadia, né, pastor Paulo? Isso. Então, são nessas interpretações, desse contexto, que eles isolam partes bíblicas para poder afirmar. Mas quando nós olhamos no contexto do que o versículo ali que foi isolado, ele está inserido,
nós já compreendemos que é uma confusão que se faz, ou um esforço para poder afirmar algo que não existe. Então, como eu citei, muitos unicistas usam aquela passagem de Jesus, dizendo que ele tinha que ir, porque senão o Espírito Santo não viria. Então, há um esforço para que esses versículos isolados eles sejam manipulados a ponto de que as pessoas que não compreendem toda a Bíblia no seu contexto, ou aquele capítulo, aquele versículo, ou o contexto bíblico, acreditem naquela narrativa que se aposta. Por isso que aqui no tópico 2, nós vamos entender, dentro desse pensamento que os arianos tinham quanto a isso, e dizer então que Jesus ele era subordinado a Deus. Ele era uma emanação subordinada a Deus. Um filho, foi chamado de filho, por isso que eles usam essa nomenclatura, e filho de Deus, distorcendo isso para dizer que não era total, mas que era um Deus enviado, né? Uma emanação de Deus que foi subordinada a algo. Viu, pastor Paulo? O senhor colocou bem aí, que é uma narrativa. Se fizer uma hermenêutica saudia, o senhor citou uma passagem que eles gostam de citar, que se ele não fosse, não viria o Consolador. Mas ele fala assim, eu vou para o Pai e vou enviar um outro. Isso. Se é um outro, não é ele que está voltando. Senão ele fala, eu estou indo, daqui a pouco estou voltando. Então ele usa um termo assim, ó, eu vou e vou enviar um outro Consolador. Quer dizer, um outro lá no original está dizendo o quê? Alguém igual a mim, da mesma espécie, que vai consolar, guiar, falar, orientar em toda a verdade. Então ele está falando assim, eu vou enviar outra pessoa, não vai ser eu que vai vir, vai ser um outro, mas vai ser igual a mim. Porque Jesus também é o Consolador, porque ele fala assim, eu vou enviar um outro Consolador. Então é só fazer uma exegese, uma hermenêutica sadia, que vai entender que se não passa, igual o senhor colocou, de narrativa, né? É que dentro dessas funções, né, nós vemos que Jesus, ele foi um consolador, mas para tirar o homem do pecado. O seu sacrifício fez isso. A função do Espírito Santo, como Deus, como Ele é, igual a Jesus, igual a Deus Pai, é justamente convencer o homem, como a Bíblia descreve, do pecado, da justiça e do juízo. Então, é fazer entender a função do Espírito Santo, é justamente fazer com que nós compreendamos de forma literal e verdadeira o que é que Jesus veio fazer aqui na Terra. Então, essa é as funções, e sendo Deus, eles completam essa função, né? E é por isso que hoje nós temos, dentre muitos testemunhos, como nós, muitos que ainda são alcançados hoje por essa palavra e por esse sacrifício poderoso. Aqui no subtópico 1 do ponto 2, onde fala sobre esta heresia do subordinacionismo, a doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai, ou seja, um Deus secundário, ou então menos divino que o pai. Então seria uma emanação que Deus enviou dos céus, e como existia a promessa lá de Gênesis, que nasceria da mulher, então Deus, ele sendo pleno, na eternidade, na essência, onisciência, onipresença, poder, sabedoria, ele não poderia se submeter, né, à carne, que é tão pecaminosa e que afasta o homem desse próprio Deus. Então, para isso, Deus enviou um ser ali, criou um ser, uma emanação dele próprio, de menor valor, ou como diz aqui o pastor Ezequias, né? Um Deus secundário, sem toda a essência, para poder vir à Terra, né? E muitos até usam a própria narração onde a Bíblia descreve, quando o Lúcifer foi destituído do seu trono, né, da sua posição no céu, devido à sua rebeldia. Muitos ainda usam essa narrativa bíblica, ou essa colocação bíblica, né, esse texto bíblico, melhor dizendo, para dizer que Jesus era como Lúcifer, era uma emanação que existia lá
e num determinado momento Deus disse, agora você vai lá como filho, com esse título de filho, para poder fazer algo pela humanidade. Sim, pastor Paulo, e é interessante que o pastor coloca alguns movimentos, né, que acreditam no subordinacionismo, que é o monarquista dinâmico, adocionista, arianista, ebionista, mas essa doutrina do subordinacionismo é uma cristologia dos unitaristas, né, que o pastor até coloca de ontem e de hoje, né, que é a tendência muito em voga no período pré-niceno, né, que o autor até coloca na lição, que declarava que o filho era inferior ao pai, declarando o filho ser subordinado ao pai. Aí tem um principal representante dele, que era o ebionista, né, que era uma seita cristã judaica, cujo fundador foi Ebion, que negava a divindade e o nascimento virginal de Cristo. E aí esse monarquista, né, dinâmico, é uma teologia cristã que defendia que Jesus foi adotado como filho. E para eles diziam que Jesus foi um simples homem, que após a sua ressurreição passou a ser um Deus em posição subalterna ao Pai, né? E aí tem o que o senhor colocou já, né, os arianistas, né, que essa heresia cristã negavam a divindade de Jesus, quer dizer, ser igual ao Pai, e foi dividido por Ario, né, que era até um presbítero de Alexandria no Egito, que considerava que o Pai tinha criado o Filho e que esse lhe era subordinado. Veja bem, até quando eu estava dando essa lição, pastor Paulo, tem pessoas que às vezes ainda, mesmo vou assim, acreditando nessa questão do subordinacionismo, mas às vezes que eu já ouvi no nosso meio pessoas pregando, falando que Jesus está aguardando a ordem do Pai para vir buscar a igreja. Essa doutrina errônea é originada no subordinacionismo, quer dizer, Jesus é subordinado ao Pai, ele está só esperando a ordem. Não é isso, nós sabemos que ele é Deus e ele sabe o dia, a hora e o momento que ele vem buscar a sua igreja, porque ele é Deus. Então, assim, essa doutrina do subordinacionismo é muito equivocada, porque, primeiramente, ele já coloca Jesus como ser criado, coloca ele em posição inferior, ou até igual o senhor colocou, né, como fosse um Deus menor. Mas nós vemos que essa é uma heresia que até o autor coloca, que Orígenes escreveu alguns textos que ficou mal compreendido, mas o fato é que isso hoje é defendido por esses movimentos que é arianista, né, ou monarquista, né, que nós temos mais em voga hoje, igual o senhor colocou, que é o Testemunho de Jeová, e outras religiões orientais, onde acreditam em emanações de deuses, né? Então nós temos que ter muito cuidado contra essa influência do subordinacionismo. Porque, como já estamos vendo, né, são heresias que não se fundamentam, e aí no pensamento de causar uma confusão naqueles que às vezes não têm um discernimento ainda na palavra, um novo convertido, ou uma pessoa que não tem a preocupação de estudar a palavra de Deus, não participa de uma escola dominical, não vem a um culto de ensino para poder preencher e ter bases bíblicas para poder, como nós estamos estudando aqui, que é o foco desta lição, deste trimestre, não é nós entendermos aqui e sairmos na rua dizendo que você é uma seita, você é uma heresia. Não, não é esse o sentido da lição deste trimestre ou do estudo da Bíblia Sagrada, mas sim nós termos base sólida, nós termos entendimento daquilo que nós estamos vivendo. É aquilo que nós vimos lá nas primeiras lições, que é a preocupação quando diz que nós devemos responder com sabedoria ou com entendimento, né, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós estamos vivendo. Por que eu digo, como eu já citei no começo desta aula, por que eu digo que Deus é filho com, né, Jesus é filho com o Pai, os dois são o mesmo. Então eu tenho que entender a maneira como explicar isso. E uma maneira que eu possa defender que eu creia nisso. Porque uma coisa é eu ensinar de qualquer maneira, mas eu não acreditar naquilo que eu estou ensinando. Então, o grande problema de hoje é que muitas pessoas hoje não estão mais se atendo a esse estudo, a esse entendimento, a esta base sólida na palavra de Deus, daquilo que ele está vivendo. Eu sou um cristão.
É por isso que a lição número 2, ela trouxe essa questão que nós somos cristãos, mas qual é a função de um cristão? É viver naquilo que ele acredita, na palavra de Deus, na salvação em Cristo, e ter bases para argumentar ou para mostrar a veracidade disso que ele está vivendo, né? Então é nesse sentido que a lição está nos trazendo esse contexto. E é por isso que aqui no finalzinho do subtópico 1, onde traz aí o maior pensador, né, o mentor desta heresia que nós estamos dizendo aqui, que afirma que Jesus ele é uma emanação subordinada a Deus, como ele diz aqui, no finalzinho ele diz, o Filho é subordinado ao Pai, e o Espírito Santo é subordinado ao Filho. Então, quer dizer, um está mandando no outro, é como se fosse num cargo, numa empresa. O patrão manda um funcionário de menor escalão e o outro manda o outro. Seria nesse sentido que eles tentam embasar, dizer que a pessoa de Jesus Cristo aqui na Terra é assim. Aí vem nos esclarecendo que no período pré-nicênico, né, o subordinacionismo foi, no século 2 e 3, uma tentativa de preservar o monoteísmo, quer dizer que só existe um Deus. Veja que aqui já é diferente do unicismo, é um Deus só. Então, os unicistas creem em Jesus e no Espírito Santo e Deus, mas sendo ele em horas diferentes, aparecendo em funções diferentes, mas o mesmo Deus. Já o monoteísmo diz que só existe um Deus, que como está aqui já no tópico 3, os testemunhos de Jeová, né, acreditam que só existe um Deus todo-poderoso, que é Jeová. Os outros são emanações ou deuses inferiores. Então, é a tentativa de preservar o monoteísmo e negando a divindade absoluta de Jesus Cristo. Quer dizer, a sua onisciência, onipresença, a sua onipotência, a sua eternidade ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Não é isso, Moisés? Sim, pastor Paulo. E aí, assim, quando coloca nesse período pré-niceno, né, eles pegavam algumas passagens bíblicas isoladas, que Jesus, na visão deles, né, estava declarando a sua inferioridade. Um exemplo é que está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 45. Jesus assim, diz, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, eles pegam a passagem onde Jesus, como homem, deu exemplo para nós, seguir o seu exemplo, né? Jesus fez para dar, ele até fala assim, fiz isso para vos dar exemplo. Eles pegam essa passagem que Jesus, na forma de servo, na forma de homem, foi obediente ao Pai, e aí querem confundir com a sua divindade, falando que ele é inferior. Mas não compreendendo que quando Jesus se declara como servo, ele está fazendo o quê? Ele como filho do homem. Então, na sua encarnação, ele veio fazer o quê? Ele veio nos dar exemplo. E um dos exemplos que foi ser servo. Então, esse é o exemplo que nós devemos dar. Então, o cuidado que tem de, às vezes, negar a divindade de Jesus, que aí o pastor Paulo colocou, que, né, nós não queremos afrontar nenhum outro movimento, mas sim esclarecer que, quando você coloca em dúvida a divindade de Jesus, que ele é Deus, você está colocando em risco a sua vida eterna. Porque o apóstolo João, na sua primeira carta, lá no capítulo 5, versículo 20, até anotei aqui, abri a Bíblia para ler para os irmãos aqui, que diz assim, 1 João 5 e 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu o entendimento para que conheçamos o que é verdadeiro. No que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, a vida eterna consiste em crermos que Jesus é Deus. Então, quando você coloca aí essa questão do subordinacionismo ou de emanações ou qualquer outra coisa que foge disso aí, a pessoa está colocando em risco a sua vida eterna. E a função da igreja é levar um evangelho que leva o homem a ter a vida eterna. E quando o inimigo sempre trabalha nessa questão que a gente pode ver, tem 3 lições focadas nisso, né, ou 4 lições, é para mostrar que a salvação é através de Cristo. E João fala, né, este é o verdadeiro Deus, a vida é reconhecer que a vida eterna está nele.
Então, nesse período pré-nicênico que surgiu essas ideias, sumiu por um tempo, agora voltou forte através de alguns movimentos, né, pastor Paulo? Isso. Então, são assim, nessa época em que, nesse período pré-nicênico aqui, ou no início da igreja, ali, né, nos anos, no início, quando a igreja estava se fundamentando, não existia a Bíblia não estava ainda formada como nós temos hoje. Então eram livros que ainda estavam sendo escritos, existia-se o Antigo Testamento e o Novo Testamento estava sendo escrito. Então essas correntes, elas tentavam de todas as formas pensar, como está dizendo aqui no subtópico 3, que elas fazem, né? Pensando das escrituras que estavam sendo escritas ali, mas não estavam ainda compostas na sua totalidade, e utilizavam passagens aí para apresentar o Senhor Jesus como um homem e descartando e desconsiderando que as que afirmavam que Jesus é igual ao Deus Pai. Então, nesse contexto, a Bíblia não existia como nós temos hoje ela. Então, eles pensavam dentro dos escritos que os apóstolos, os escritores bíblicos estavam escrevendo e tiravam alguns pedaços, e hoje nós temos a facilidade da mídia social, das traduções bíblicas e tantas fontes de aprendizado e de pesquisa que nós temos hoje. Naquela época não existia. Então, por isso que durante muito tempo essas heresias, elas até permaneciam no meio do contexto ali, como os gnósticos, né, durante muitos anos, permaneceram infiltrados dentro das igrejas, causando grande estrago. Mas hoje, com esse contexto que nós temos de ensinamento, de Bíblia, fica difícil para essas heresias permanecer, e é por isso que nós estamos reafirmando. Nós não estamos estudando aqui para sair ou ofender ninguém, ou dizer que ninguém é um herético, mas nós estamos aqui para poder reafirmar as nossas bases naquilo que nós cremos, que, como está na declaração de fé da nossa igreja, das Assembleias de Deus, que é uma das bases para que essa lição seja estudada, nós vemos que nós cremos Deus Pai, Deus Filho, que Ele subsiste como Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus na sua essência, na sua natureza, na sua totalidade. Então, essa é a grande questão que esses, como tantos outros correntes de pensamentos heréticos, pegavam, pensavam dizeres, palavras, textos, para poder embasar isso, mas nunca se fundamentaram. Não é isso, irmão Zé? Sim, pastor Paulo, igual só concluir nesse ponto 2 da lição, né? É que nós estamos fazendo aqui mostrando com fundamentação bíblica, assim, nós já citamos em aulas passadas, né? As três pessoas da triunidade, né? Deus é Pai, de eternidade, eternidade é Pai, de eternidade Deus é Filho, de eternidade Deus é Espírito Santo. E aí eu estava vendo até um comentarista dizendo que esses movimentos, eles não gostam muito dos escritos joaninos, quer dizer, dos escritos de João. E no Evangelho segundo escreveu João, né, no capítulo 1, versículo 1, tem 1:1, né, que é bem conhecido, que fala, no princípio era o verbo, está falando, era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quer dizer, ele é o próprio Deus. Então, assim, só reafirmando que eles pegam passagem isolada, onde está, às vezes tem passagens nos evangelhos sinóticos e no evangelho segundo escreveu João, que, assim, realça a humanidade de Jesus. E tem passagens, no caso, principalmente o evangelho segundo escreveu João, a preocupação de João foi realçar a divindade de Jesus. Então, assim, pegar um texto isolado para me fundamentar uma doutrina é equivocado. O que nós temos que fazer é, à luz de toda a Bíblia, e nós vamos compreender e entender que nós estamos estudando que Jesus é Deus de eternidade e eternidade. Não foi criado, não é um Deus menor e nem está subordinado ao Pai. Esse embasamento, essa base que nós devemos ter também, irmãos, isso não pode servir para nós como, infelizmente, nos nossos dias nós estamos vendo, e é uma coisa que Paulo ensinou a Timóteo, a não
né, perder tempo com vãs discussões. O nosso fundamento aqui na lição e bíblico não é para nós ficarmos demonstrando conhecimento, mas sim para solidificar a nossa fé, para que nós possamos entender nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo na atualidade, aonde a maioria da população hoje está bem distante da Bíblia Sagrada. Hoje existem gerações aí de adolescentes, jovens, que até então não teve nenhum contato com a Bíblia. Não sabem nada, não sabem aferir nada sobre Deus. Então, o que eles têm em mente é o que viram em algum filme, em algum desenho, em algum lugar. E aí existe muito hoje nesse contexto hoje da mídia dizendo que ensinamentos absurdos a respeito disso. Numa certa tentativa de tentar facilitar, eles banalizam tanto a essência que está contida nos ensinamentos bíblicos, que acabam aqueles que têm contato à primeira vista, sem a compreensão ou tem uns estudos, como hoje a maioria da população mundial ela é assim distante da Bíblia, nós vemos que alguns começam a afirmar sem entender, sem compreender. Mas você sabe por que você está dizendo isso? E esse é o grande mal para um cristão. O cristão ele não pode servir a Bíblia ou servir a um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo, porque é um dogma, como se fosse um dogma. Não, eu aceitei Jesus porque eu aceitei, mas eu não sei o porquê que eu aceitei. Não é esse o sentido. Não, eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, porque Ele morreu na cruz, existia uma promessa, essa promessa se cumpriu, Ele morreu, ofereceu-se em sacrifício perfeito, e agora através desse sacrifício, a cédula que pesava contra os meus pecados foi aceita por Deus e hoje eu posso dizer. Então, este é o sentido de nós estudarmos esse contexto que nós estamos estudando aqui, para nós reafirmarmos com bases bíblicas, solidamente, aquilo que nós estamos vivenciando a cada dia, nesse Moisés. Sim, pastor Paulo. A gente está, vamos colocar assim, para a gente fortalecer naquilo que cremos, porque quando nós, igual o pastor até colocou lá no início da lição, né? Quando você conhece o que é verdadeiro, você sabe distinguir o que é falso. Então a função da lição é para nós aprofundarmos, né, na Bíblia a respeito dessas doutrinas, para quando surgir esses movimentos com ideias distorcidas, já reconhecer de fato, opa, esse movimento aí está errado, a Bíblia diz assim. Então essa é a função, não é para afrontar e nem estar em discussão com ninguém, e sim para fundamentar a nossa fé e o nosso conhecimento na Bíblia Sagrada a respeito dessas doutrinas que hoje surge por aí, totalmente contrária àquilo que a Bíblia ensina. Então nós vemos aqui que desde o começo da lição nós estamos vendo que aqueles que partiam para a espiritualidade, como os judeus, né, e dentre deles lá os fariseus e os saduceus, eles tomavam à risca aquela questão de não aceitar um Deus como homem. Aí quando nós vamos partindo aqui para o campo mais teológico, como Orígenes, já era um pensador, já era um filósofo, já parte para a filosofia, aí eles tentam ao contrário, afirmar que Jesus era um homem, não tem como negar. Agora nós não podemos dizer que ele era um Deus. Então, era essa confusão que existia na época, como eu já expliquei, devido não ter o material, né, a composição de material bíblico que nós temos como hoje. Então, infelizmente, alguns ainda tentam se embasar e permanecer. Uma dessas correntes aí, de pensamento que adotam essa posição na nossa atualidade, que já no tópico 3, é o islamismo. Eles colocam, né, como está posto aqui na lição, eles não consideram Jesus como filho de Deus, colocam até Jesus como um Messias e um profeta, mas sempre Maomé como sendo acima dele. Então, reafirma, e aí se nós formos lá para o contexto bíblico do Salmo 139, nós vamos ter aí a aplicação prática
na onisciência, onipresença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E se nós formos para a carta aos Hebreus, aí lá existe a demonstração que Jesus é superior a Moisés, ao sumo sacerdote, aos anjos, aos seres criados. Então, não existe, não sei como, né, ainda existem esses tipos de pensamentos, sendo que a Bíblia ela é tão clara, né? E veja que o islamismo ela vem desses fundamentos lá desde a divisão do erro de Sara, né? Quanto àquela questão lá dos filhos de Abraão, e vem essa descendência já carregada com um certo tipo de raiva, de rancor do que aconteceu entre Ismael e Isaac, e permanece hoje essa corrente do islamismo aí, e adequar a essa atualidade de hoje, né? É como dizem aqui, até mesmo Satanás e os seus demônios reconhecem que Jesus era o Filho de Deus Altíssimo. Então, como é que nós vamos negar uma afirmação que até biblicamente aqui, os Satanás e seus demônios reconheceram a divindade, o poder, a essência de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Não é isso, Moisés? Então, pastor Paulo, o perigo está aí, dessas heresias, né? O islamismo, né, que eu está citando aí na lição, no Alcorão, afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus. Então, veja bem, dizer que é blasfêmia é aquele que pode trazer salvação à humanidade? E aí eu volto a citar o apóstolo João, no Evangelho segundo ele escreveu, no capítulo 17, e versículo 3, olha o que o apóstolo João diz aqui, ó, Jesus dizendo, né? E a vida eterna é esta, que conheça a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus está falando o quê? Que reconheça que existe o único Deus, e que Jesus Cristo também é Deus, que foi enviado para trazer a vida eterna. Então, veja bem, o homem só pode ter vida eterna através de reconhecer Cristo como Deus e que efetuou como homem o seu sacrifício na cruz do Calvário, trazendo salvação à humanidade. Se eu não creio que Ele é Deus, automaticamente não vou crer que Ele também não fez sacrifício algum. E se eu não creio no sacrifício de Cristo, eu não tenho a vida eterna. Então, esses movimentos, no caso aí, esse islamismo, que é uma das religiões que mais cresceram e crescem no mundo, eles negam essa divindade e mais ainda, ele nega que Ele é Filho de Deus. E essa negação, se a pessoa não crê que Ele é o Filho de Deus, que Ele é Deus, não pode ter a vida eterna, porque a vida eterna está a reconhecer, ó, que conheço a Ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então aqui nós lamentamos, né, que muitas pessoas ainda seguem essas ideias, e às vezes, igual o pastor fala, que às vezes está corrompendo o seu pensamento. Então às vezes reconhecem, igual falou assim, o islamismo reconhece que ele pode ser um profeta, pode ser, se eu reconhecer como profeta, e aí até inferior a Maomé, eu estou colocando ele como homem. E aí, interessante, pastor Paulo, que apesar de eles terem o atrito com o judaísmo, com os judeus, eles têm Abraão como um pai. Isso. Mas ele esquece que Jesus mesmo falou assim, ó, Abraão, quando viu o meu dia, se alegrou. Ele se exultou, ficou feliz porque viu o meu dia. Aí o judeu, mas você não tem nem 50 anos, ele falou assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, ele é eterno. E Abraão reconheceu isso. Então, nós sabemos que é um movimento que está colocando em xeque o seu destino final. Então, nós sabemos que essas religiões aí têm que ter cuidado contra isso e saber que, à luz da palavra de Deus, Jesus é Deus, tem o título de Filho de Deus e é o único que pode dar vida eterna ao homem. E o islamismo, até que aqui no Brasil, nós não temos tanto contato, mas esse segundo movimento aí que o pastor Ezequias coloca na lição, como tem base, né, afirmam isso que nós estamos vendo na lição, que são os testemunhos de Jeová, é como está bem esclarecido aqui, né? Eles confessam publicamente que crê na existência de vários deuses. Por quê? Porque eles consideram Deus Todo-Poderoso como Jeová. Então, se você for conversar com um testemunho de Jeová, ele vai dizer que Jesus, ele é o Messias, mas não o Salvador. Ele é um Messias, ele é um Deus ali, não poderoso, né, mas enviado.
né, subordinado, é o que nós estamos vendo na lição de hoje. Então, por isso que às vezes algumas pessoas dizem, mas eles creem em Jesus. Sim, eles creem em Jesus, como um profeta, como alguém enviado, mas não que Jesus carrega na sua essência é o mesmo que Deus Pai, né, o Deus Todo-Poderoso na sua totalidade. E como diz aqui na continuação, outros deuses menores, incluindo os bons e maus. Então, eles têm essa função. Então, se você for conversar com um, ele vai dizer, não, estão ensinando errado, nós aceitamos que Jesus é um Deus, mas aí essa parte que eles não aceitam a essência total de Deus na sua onipresença, onisciência e onipotência, é que justamente se fundamenta. E dentro desses atributos que são divididos aí na parte de Deus, que nós vamos ver na lição de número 7, vai falar um pouco, né, vai trazer um paralelo sobre a natureza humana e a natureza de Jesus, que vai fechar este assunto, né, que nós estamos tratando aqui, da triunidade ou da trindade que nós estamos vendo. Então, dentro da onipresença de Jesus, está algo que não é a subordinação, mas sim a independência. Jesus, assim como o Espírito Santo, ele é o mesmo Deus, só que age de forma independente como Filho e como o Espírito Santo, tendo a mesma essência nas três pessoas. Então, é bem diferente do que um ser criado e subordinado. Não é isso, irmão Zé? Sim, pastor Paulo. E aí esse último ponto da lição, né, que trata aí do testemunho de Jeová, e o pastor citou o nome, a gente vai citar aqui também, né? O fundador, né, dessa seita, desse movimento, Charles Taze Russell, né, a princípio ele era trinitário, ele acreditava na triunidade, né, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? É o termo que a gente usa, né? Não são três deuses, é o único Deus em três pessoas. Mas aí, a partir de 1882, por aí, ele começou a atacar o trinitarismo e adotou a crença unitária de Ário, né? Essa crença aí dizendo que Jesus não é Deus igual ao Pai, mas alguém que foi criado e é subordinado ao Pai. Então, mas a Bíblia é clara que Jesus não foi criado pelo Pai. Jesus é Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. E Paulo, só vou citar aqui para finalizar aqui, Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo 16, 17, ele é bem claro contra isso. Que a gente sabemos que quem é o Criador de todas as coisas é Deus. E aí Paulo, falando de Jesus, diz assim, versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Versículo 17, ele é antes de todas as coisas, e nele subsiste todas as coisas. Só quem tem esse poder é quem é Deus. Não é alguém criado, um anjo ou um ser criado, igual vocês querem colocar. E aí o pastor Paulo colocou que tem uma pergunta que até o pastor colocou aqui, né, o Ezequias, né, que intriga eles, né? Se perguntar para eles assim, Jesus é Deus? Jesus Cristo é uma divindade? É falso ou verdadeiro? Se as respostas são positivas, eles têm que reconhecer a divindade de Cristo. Se falar que não, eles falam que é um Deus falso, está seguindo um Deus falso. Porque eles aceitam Jesus como um Deus. É como tipo de Deus, né? Então, veja bem. Então, é um Deus falso, que a Bíblia diz que só existe um único Deus. Isso. Deus é. O Pai é Deus eterno, o Filho é Deus eterno e o Espírito Santo é Deus eterno. E aí, igual Paulo colocou aqui, tudo que existe, tudo que tem, só subsiste e existe porque Jesus é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Então, querido professor, nós temos aí, né, e dentro dessas citações bíblicas que reforçam isso que nos dá base, aqui é a carta aos Hebreus, são fundamentos sólidos ali para descrever essa natureza, né, de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Nós vemos lá em Gênesis, quando o início ele diz, façamos o homem, né, então todo esse contexto bíblico, as cartas de João, o Evangelho de João, então tudo isso aí é fundamento
As cartas de Paulo aos Romanos descrevem muito bem essa questão da pessoa de Jesus Cristo sendo o próprio Deus, tendo poder como o próprio Deus. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você possa, neste domingo, pela ajuda do Espírito Santo, esclarecer se ainda existe em algum dos seus alunos essa dúvida e que eles possam, né, assim como nós estudando esta lição esse trimestre, possamos ser mais fortalecidos, mais vivificados, né, e mais solidificados na palavra de Deus com base para dizermos que realmente só existe um Deus na pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, com todas estas bases bíblicas. E fora disso, né, é como Paulo diz, fora disso, se vier um ensinamento aí de um anjo, ou se eu mesmo depois vier ensinando outra coisa, que seja anátema, que não seja aceito, não seja aceito por ninguém. Então, que Deus em Cristo te abençoe, irmão Oséias, suas considerações. Eu só quero agradecer, que eu espero que tenha esclarecido, né, que igual eu coloquei a princípio, né, para nós, já temos mais tempo na fé cristã, não temos dúvida quanto a isso, mas igual o pastor Paulo colocou, né, nós temos novos convertidos, temos pessoas ainda que ainda estão caminhando na fé cristã, mas a Bíblia é clara em dizer que existe um único Deus, mas que está em 3 pessoas distintas, Pai, o Filho e o Espírito Santo, são 3 pessoas em um único Deus. Que Deus possa abençoar todos os nossos professores e ouvintes dessa videoaula, né? Quero agradecer ao pastor Paulo por estar aqui com ele. Também o pastor Jonas, né, pela paciência ali, que está sempre ali gravando a videoaula. E o nosso pastor presidente, o pastor Roberto Vajão. A paz do Senhor a todos. Só trazendo aqui material para o professor e para os alunos, CPAD tem esta Bíblia apologética, que é toda, né, a Bíblia trazida dentre os argumentos, como eles pinçam as coisas que, para distorcer, aqui nessa Bíblia apologética cristã, que a CPAD editou, nós temos aqui as bases justamente para refutar e esclarecer todos esses ensinamentos. Outro material que a CPAD também tem é resposta às seitas. Também é um material excelente, traz todos os versículos dentro da Bíblia, que todas estas né, colocadas como seitas aqui, ou pessoas que ensinam heresias, têm e trazem, né, e distorcem, e aqui traz a refutação e a esclarecimento por que está errado. Então, querido professor, nós temos materiais aí excelentes para nosso aprendizado e para nossa firmeza cristã. Que Deus abençoe. Agradecer aqui como Moisés, pessoa de Moisés, por nos ajudar. Agradecer ao pastor Jonas, que, como disse, ele sempre tem paciência aqui de nos auxiliar. Ao nosso pastor presidente, pastor Roberto, que é um amante da escola dominical, e o desejo dele quando incentiva na escola é justamente a base, que nós tenhamos bases sólidas. Agradecer também nosso superintendente geral, pastor Wallace, e que Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.